Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e eu quero te dar boas-vindas ao Prototipando. Esse podcast ele tem como objetivo criar um espaço onde as ideias elas possam se encontrar, os pensamentos eles possam ser prototipados em prol de um objetivo comum que é a transformação de negócios e seres humanos. O Prototipando ele é um podcast da Ensaio, que é uma empresa de transformação de negócios. Aqui na Ensaio, a gente respira inovação e a cada episódio, a nossa missão é a gente conseguir navegar na complexidade, nos desafios que envolvem transformação de negócios, experimentar caminhos possíveis e entender quais são as possíveis direções de futuro para as nossas organizações. A nossa programação ela funciona da seguinte forma: toda semana a gente compartilha um insight direto da nossa newsletter, na plataforma que você preferir escutar, e a cada 15 dias a gente traz um especialista para a gente mergulhar em alguns assuntos e tópicos que tangem a transformação de negócios. Hoje eu converso com Maurício Manhães e Lucas Manhães. Ambos eles são designers de serviço por natureza. Ambos atuam em projetos onde visam aumentar a conexão entre a inteligência artificial e a experiência centrada no ser humano. A missão deles é criar produtos e serviços que impactem essa relação humano e a humano. Eles pesquisaram e desenvolveram uma estrutura de design de serviço orientada à inteligência artificial generativa, linguagem humana e rede de memória associativa. A conversa com o Lucas e com o Maurício, ela foi muito interessante porque ela conseguiu traçar alguns parâmetros e premissas para a gente começar a dialogar sobre a inteligência artificial. Mais do que já dar um passo de o que a gente faz, a gente deu um passo de quais são as perguntas que a gente tem que fazer para iniciar essa conversa. Deixo vocês com Maurício e Lucas. Um, dois, três, prototipando. Maurício, Lucas, obrigado por estarem aqui com a gente, por fazer parte desse episódio. Eu estou super animado aqui para a gente aprofundar no nosso conteúdo. A gente já fez algumas prévias aqui, então, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês. Um prazer, obrigado de ter convidado. Sempre um prazer falar em português, principalmente, e falar com o público do Brasil, da América Latina, sempre um prazer. Prazer estar aqui também. Inteligência artificial, né? O papo bom, então vamos lá. Vamos nessa. Eu já queria emendar, Maurício. A gente estava conversando agora há pouco sobre a importância da gente olhar para a inteligência artificial e vincular isso a uma abordagem centrada no ser humano. E aí eu queria já dar alguns passos para trás para a gente começar pelos começos, né? Por que isso importa? Né? Por que importa a gente colocar a inteligência artificial sob esse viés? Eu queria que vocês dessem um ambiente aqui para a gente começar a nossa conversa. Um evento que aconteceu comigo, e aí o Lucas pode complementar com a experiência dele, mas o que aconteceu comigo foi dezembro de 2022. Já está ficando famosa essa história, mas eu estava pegando um café num lugar que eu não vou falar onde, mas eu estava pegando um café e estava me servindo lá no café e eu ouvi quatro, isso aqui nos Estados Unidos, né? Eu ouvi quatro prototípicos businessmen, né? Corporativo, assim, tudo de gravatinha, tudo conversando numa mesa, dezembro de 2022, e eles rindo, muito felizes, assim, falando: "Oh, você viu? Agora o DALL-E, esse texto para imagem. Meu Deus, agora a gente não precisa mais de designers." E felizes. Tipo, né? Eu não teria coragem num ambiente público de falar: agora a gente não precisa mais de contadores, ou de advogados, entendeu? E eu estava lá tentando manter a calma e na minha eu acabei me controlando e saí, mas na minha cabeça eu virei para eles e falei: amados,
Se vocês acham que a IA pode fazer isso com imagens, criar essas imagens, imagina o que ela vai fazer com a tua planilhinha Excel, entendeu? Não falei, saí. Isso em dezembro. Em março, fazia parte de um grupo grande de designers e 80% deles foram demitidos. Inclusive eu, o chefe, meu chefe, simplesmente resetaram toda a questão do design. E os caras que estão, na verdade, mais suscetíveis a serem substituídos pela IA têm o poder de... Não tinha relação nenhuma das Claro. 4 pessoas, mas, tipo assim, né, no pacote, a impressão que eu tive, meu Deus do céu, os caras que estão mais suscetíveis a ser, né, tudo que é algorítmico e que pode ser automatizado, vai ser automatizado, né, e vai ficar só o que não é possível de ser automatizado, que é basicamente a perspectiva humana, né. Nesse processo, o insight que eu tive foi assim, tá, então não é o problema do que a IA vai fazer com as pessoas, o problema é o que as pessoas vão fazer com a desculpa da IA. Entendeu? E aí, né, em contato com o Lucas, falei, Lu, nós precisamos criar alguma coisa para dar, para municiar designers para eles poderem falar, peraí, não manda os humanos embora, para ser mais claro, né, Lucas, me ajuda aí, mas não é que a IA não pode substituir o humano, pode, dependendo de como você força a barra, entendeu? Pode. A questão é não de designers e pessoas preocupadas com seres humanos acharem uma solução para falar, né, um jeito mais simples de mostrar, ei, olha aqui, ó, se fizer pela IA, vai ser esse negócio aqui, mas se envolver um pouquinho de gente, olha, né? Então, como que a gente poderia municiar de forma consistente, não achismo, né, realmente bem fundamentada, esses designers para que eles possam advogar pela inclusão de gente, né? Daí começou todo um processo de discussão. Eu acho que tem essa animação da inteligência artificial, né, tipo uma tecnologia nova, então todo mundo se anima, mas pensando, tipo, tem o lado mais executivo que falou, não precisamos mais de designers, mas a gente acabou vendo aí nesse processo nosso, acabou vendo bastante designer também que estava tirando o humano do processo. Então, tipo, a gente montou um framework bem legal que envolve tudo isso, então, tipo, mistura HCAI, a gente está chamando em inglês, Human Centered Artificial Intelligence. Então, mistura os dois exatamente para usar o IA para potencializar o humano, né? E uma das coisas que a gente viu é, tipo, na parte de entrevista, teve gente que usou pessoa sintética. Então, fazia entrevista com um chat do ChatGPT lá e usava para fazer entrevista. E aí, claro, o pessoal está sempre advogando por é mais prático, é mais barato, e isso é um pensamento meio perigoso aí, né? Não estamos discutindo o que é mais simples, mais fácil, mais barato, mais rápido. O que a gente está tentando achar, assim, como é que a gente salva empregos humanos nessa história e, mais especificamente, como é que a gente salva empregos de designers nessa história? Sim, sem dúvida. E naturalmente, como que o processo de design, ele pode ser mais valioso, né? Porque existe um grande risco do processo ele perder valor e perder realmente importância, né? Por uma forma, até por uma pasteurização do tipo de resultado que pode ser gerado, né? E já tem bastante pesquisa dizendo isso. E a gente, né,
Lucas, a gente assiste, cada vez que a gente roda um workshop, a gente assiste, primeiro, na primeira fila, a gente assiste como que o resultado da IA tende a trazer por uma média barra medíocre, né? Uhum. Quer dizer, se você não sabe nada, a IA vai te trazer para a média. Se Uhum. você sabe bastante, ela vai te trazer para a média. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, já tem uma série de pesquisas e experimentos feitos provando isso, né? Que a IA tende a te dar o que é mais provável, né? Most likely outcome. E aí todo mundo faz a mesma coisa, né? Uhum. Então, se a empresa quer só falar, olha, eu só quero fazer o que está todo mundo fazendo, tá bom, tá? Uhum. Mas se eu quiser fazer alguma coisa diferente, me diferenciar, né? Como é que chama aquela, como é que era aquela música? Botar a cabeça para fora da manada, né? Você deveria incluir o humano. Vamos fazer aqui simplesmente, não vamos botar tão simples assim, né? Mas vamos imaginar que não apenas incluir o humano porque seria mais rentável, Uhum. mas também porque seria o certo, né? Uhum. Eu lembro, eu estava eu fiz uma apresentação num evento do MIT em Boston, e estava uma pessoa falando sobre o retorno financeiro de preservação, né? Isso era em, sei lá, 2018. E a pessoa muito calorosamente advogando, não, nós precisamos preservar o ambiente porque as abelhas correspondem com 4 bilhões de dólares para a economia. Aí começou a dar um burburinho na plateia, a plateia falou assim, não, a gente tem que preservar as abelhas porque a gente tem que preservar as abelhas, né? Porque aí começou uma discussão assim, tá, então se a gente não consegue provar que as abelhas dão lucro, então a gente vai acabar com as abelhas? Ou se a gente não conseguir provar que mulheres na liderança dão lucro, então não tem mulher na liderança? Né? Tipo, foi a primeira vez que eu vi uma reação em massa de gente falando assim, não é só porque dá lucro, né? Você tem que preservar as abelhas, ponto. Uhum. Né? Ah, vai dar lucro? Provavelmente vai dar, porque senão não estaria ali, entendeu? As abelhas não existiriam, se não fosse importante, elas não estariam ali. Porque tem que fazer. Né? É Uhum. mais inteligente, é ético e também dá lucro, não é botar a coisa ao contrário, porque às vezes você não consegue provar que dá lucro, entendeu? Claro. Você tem que ter uma linha no chão, né? Ó, dessa linha aqui a gente não passa, né? Senão, mas então, e aí daí que saiu todo esse Move 78 que nós estamos fazendo quase a gente de vez em quando brinca com Quixote, né? Dom Quixote. Nós temos que fazer isso, custe o que custar. Não? Uhum. E uma das razões que a gente está cobrando para o workshop é até para financiar isso, né? Está consumindo muito tempo e eu acho que é um momento na história que as pessoas precisam fazer isso, sabe? Tipo, para e vamos tentar dar pelo menos, se não der certo, pelo menos você tem a sensação, não, eu tentei tudo que eu podia, né? A gente tentou tudo que a gente podia para empoderar, né? Iniciar humanos para divulgar. De vez em quando a gente ouve, mas aí vai ser que nem uma criança de 5 anos dando ordem num adulto, né? Tipo, você sabe quem que Uhum. seria adulto e quem que seria criança, né? O adulto seria essa inteligência artificial e a criança seríamos nós. Eu falei, olha, né? Falando com o Lucas, né? Eu já tive criança de 5 anos dando ordem em mim. Então,
e acho que tem seu momento, seu espaço ali, né, sim, né, vai ser muito mais inteligente que a gente, sim, mas e daí? Tem que, né, tá, ok, então vamos tirar todos os humanos do processo, vamos gerar tudo por IA. Ah, tá, ok. Onde que a gente chega com esse negócio? Uma coisa que eu queria me aprofundar com vocês eu achei legal a gente começar por aí, né? Antes de parametrizar a tecnologia, a gente parametriza os princípios que vão orientar o nosso processo de decisão, né? Até porque a tecnologia, só pela tecnologia em si, por enquanto, é muito difícil fazer ela pagar a conta por si só, né? Se a gente for só entrar na conversa técnica, né? Onde que vocês veem os maiores erros que estão sendo cometidos nesse processo decisório? Aí, claro que a gente está falando de diversos atores, né? A gente está falando desde quem toma a decisão, normalmente o nível executivo, liderança de, de implementação de uma tecnologia ou de começar algum tipo de projeto de teste, até a pessoa que está utilizando no seu dia a dia para otimizar e ganhar eficiência no seu trabalho, né? Mas eu queria, antes de ir para o campo da solução, ainda cavar um pouco mais esse problema, assim, onde que vocês veem que está os principais erros ou defasagens nessa decisão? Uma questão é o baixo entendimento do que a IA realmente é capaz, né? Os dois lados, né? Tipo, quem acha que ela não pode ser usada, né? Ou que ela vai resolver tudo, é muito simplista, né? Tem espaços nela, e aí a primeira parte desse Move 78 do framework, a gente chama Unpacking AI, né? Desempacotando, não é nem entendendo, tem algumas pessoas chamando, depois que a gente formatou esse processo, saiu um trabalho muito legal da Barnard College de Nova York, é um framework de AI literacy, né? Como que fala isso? Letramento, né? Como se fosse um letramento. Um letramento de IA. E eles chamaram a primeira parte de Understanding AI. E, na verdade, quando a gente estava discutindo, quase usamos Understanding AI, a gente falou, não, Understanding AI é muito, nós chamamos muito, você teria que entender Machine Learning, todo um processo, né, tokenização. Falou, não, vamos só desempacotar. Quais são os pedaços dela aqui, o que cada pedaço faz, só para desempacotar. Então, essa primeira etapa, a pessoa, ok, o que ela consegue trazer para a gente, né? E falta muito disso, né? Muito hoje até a gente publicou uma newsletter sobre isso, que aí citando um professor da Wharton, Ethan Mollick, que ele fala que as pessoas ainda estão imaginando a IA como um software normal, né? É quase um relógio, assim, né? Uma vez que você conecta ele funciona sempre do mesmo jeito, e não é isso, né? Tem gente até acreditando o CrowdStrike, o problema que deu no CrowdStrike, como uma consequência disso. A IA vai substituir todos os programadores, então vamos demitir já todo mundo. E aí demitiram todo mundo, achando que a IA fosse resolver tudo. Então, de novo, né, só para clarear, não é o problema da IA, é o que as pessoas vão fazer com a desculpa da IA, baseada numa falta de entendimento. Né? Então, isso é um pedaço. O outro pedaço, que é a segunda parte do framework, que aí
que a gente denominou Integrating Human Intelligence, né? Então, uma vez que você vê esses blocos da IA, então, ok, como que eu integro humanos com esses blocos? Né? E dependendo do bloco, né, do pedaço, do jeito que você enquadrou esses pedaços, né, você tem ideias de integrar o IA, né? Uhum. E aí, também nessa parte, há uma falta de entendimento, né? A IA está mudando todo dia, né? Então, não é um processo que você faz de uma vez, tá, desempacotei a IA, entendi, agora eu já também entendi como que eu integro o ser humano, toca a ficha. Aí nunca mais faz. É um processo que você vai ter que, por um tempo, desempacotar de novo, né? E cada vez que vai rodar um workshop, né, Lucas? Uhum. A gente até com preguiça fala, meu Deus, vamos lá, será que vale a pena a gente desempacotar de novo? A gente fez isso semana passada. E cada vez que a gente desempacota, Tem coisa nova. Cada nova. 2 semanas o negócio já muda e a gente sempre adiciona alguma coisa nova nas apresentações, mas qual que foi o primeiro susto foi o do... Qual que era o Claude. Claude mesmo? Artifact. A gente tem um exemplo, né, para mostrar para as pessoas, então tem um exemplo de serviço, quer dizer, esse framework que a gente está desenvolvendo está focado no design de serviço, mas, na verdade, pode ser aplicado a qualquer coisa, né? Uhum. Mas a gente tem esse, tipo, um prompt, que é crie um serviço, blá, 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 né, definido lá. E aí, rodamos, meio assim, né, dormindo, né, tá, vamos Protocolarmente. fazer o que a gente está pregando, né? Então, vamos lá, vamos rodar. Vai, Claude. A gente testa em vários, né? Gemini, Claude, né? Só para... Aí, quando a gente olha o Claude do Anthropic, né? Não apenas desenvolveu o que a gente tinha pedido, e falou, olha, tem aqui um fluxograma, um gráfico do fluxograma do portal. Peraí, eu não pedi isso, né? Tipo, como? Uhum. Em 5 segundos. Aí o Lucas, um mapa de jornada? Crie um mapa de jornada. Meio segundo, um mapa de jornada. Aí eu, um service blueprint? Meio segundo, um service blueprint. Ops, o quê? Aqueles 5 minutos. Eu até falei para o Lucas, eu preciso de meia hora, deixa eu eu vou andar, nos encontramos daqui a meia hora, porque eu preciso de ar, vou tomar um ar aqui. Aí, na semana seguinte, o Mush, né? Como é que é? O Moshi. Aí você já fala com ele, você não precisa nem digitar. Conversa. Tá, cria uma Service Blueprint. Não, troca isso por aquilo. Uhum. E a resposta dele não tem quase delay. Você fala, o negócio já volta assim, parece... Ele te interrompe, né? Você está perguntando, então, você poderia me criar um serviço? Daqui, ó, sério, pega aqui. Eu nem terminei de falar. Que curioso. Tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Ver se consegue ver. Hey, how can I help you? Pode ver? Consegue? Would you be able to help me develop a new service concept? Of course. What kind of service are you looking to develop? I want to develop a talent extension AI platform. Oh, an AI platform. Interesting. What are some of the features you are looking for in your platform?
platform should enable people to extend their talents and be able to access asynchronous expert advice in real time. Okay, and what are some of the specific use cases you have in mind for this platform? It can be someone that... E aí vai, né? Tipo, ok. Isso aí é 2 semanas para outra, Aham. né? Caramba, então tá. Então, Inclusive, aquela história do will.i.am lá, do Black Eyed Peas, não sei se você sabe. Você Sim. chegou a ver a inteligência artificial dele, não? Não, uma loucura. Lucas, fala um pouquinho para quem tá ouvindo também, porque aí a gente consegue criar essa linha Não, narrativa. o will.i.am, não sei em que ano ao certo, mas ele estava em Boston, alguma coisa, e ele deu um toque num cara que trabalhava com ele com música, há muito tempo atrás, só para ver, porque ele estava fazendo tour, alguma coisa, e o cara falou, não, então, você quer conhecer a cidade, não vamos sair não para festa, vou te levar lá num lugar. Levou ele num laboratório lá de inteligência artificial lá atrás. 2004, né? 2000 Era, por aí. Eu sei que ele ficou, não conseguia entender, disse que se apaixonou pelo negócio e começou a pesquisar isso. E aí ele criou uma inteligência artificial com linguagem de rua. Não sei se o pessoal chegou a ver, mas ele realmente estava falando, tem uma entrevista dele, acho que com o MIT até, e ele falando, pô, essas tecnologias só estão na mão de grandes empresas, assim. Cadê uma representatividade? Então ele fez uma inteligência artificial pro povão, assim, e o negócio fala que nem com gíria e tudo, e é demais, assim. Então tem todo os features que essas grandes inteligências artificiais têm, mas é totalmente voltado para a rua, então, tem uma coisa advogando pelos negros e tudo, né? É demais, assim, do caramba. O que é um exemplo também, de novo, né? Como que a gente integra o humano nesse processo, né? Humanos no sentido bonito e amplo da palavra, né? Não apenas um tipo de humano, né? Mas humanos. Claro. É maravilhoso ver, assim, você sente falando com no caso ele usou uma voz feminina, né? E você sente falando com uma pessoa da comunidade mesmo, assim, né? Até a gente falando, imaginando, imagina assim, um sotaque baiano, um sotaque mineiro, sabe? Tipo, dá uma certa alegria, caramba, tá? Então a tecnologia pode ser assim, pode ser próxima mesmo, assim, representativa, né? Que eu acho que é muito vinculado com o quão capaz a gente é e vai ser de imaginar esse futuro, né? Eu acho que a gente tem esse aspecto imaginativo que é o que vai gerar soluções que a gente tanto preza, né? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com um certo fatalismo ou, não, a gente precisa nadar para onde todo mundo está nadando, porque, na verdade, sempre tem alguém dando essa direção, né? Não existe vácuo, né, nesse processo. E uma coisa que eu queria ouvir vocês é onde que vocês estão identificando hoje as aplicações do Move 78, né? Eu acho que, até o Maurício ele falou um pouquinho sobre as 2 primeiras etapas, né? Acho que até se vocês quiserem mergulhar na terceira etapa ali do framework e trazer aqui um pouco para a gente de que tipo de aplicação a gente pode trazer para esse framework. E aí depois, no final, a gente até deixa um direcionamento para quem quiser entrar em contato com o framework, quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês. Então, primeiro a gente estava estudando já do nosso lado e estava chegando a algumas conclusões, né? E aí, só que era a gente, entre a gente, então não tinha outros exemplos, não tinha um fundamento. Aí, no meio da pesquisa, a gente acabou escutando sobre esse Move 78, que é a jogada 78, né? Do jogo de Go, que é meio que um xadrez chinês, né? Tem mais de 2.500 anos de história o jogo. É muito mais complexo que um xadrez, na verdade. E acho que desde 2008, alguma coisa assim, o Google já estava pesquisando inteligência artificial dentro do jogo Go. Aí, por volta de 2016, eles criaram esse jogador de Go
que é AlphaGo, que tinha, em 2016, ele já estava pronto, mas ele tinha dados de 50 anos do jogo. 50 anos para trás, né? Então, os últimos 50 anos dos jogos profissionais estavam todos guardados dentro dessa máquina. Aí, na época, eles botaram esse AlphaGo para jogar com o Lee Sedol, que era o então campeão mundial lá do jogo de Go. O que aconteceu foi uma lavada da inteligência artificial para cima dos humanos, então perdemos essa batalha. O total do jogo foi 4-1, foram 5 jogos, mas no terceiro jogo já tinha dado 3-0, então tecnicamente já tinha perdido. O que foi interessante vendo isso, e aí tem bastante gente está referenciando isso hoje em dia, porque é um bom exemplo para essa mistura de humano e de inteligência artificial, né? O interessante é que no segundo jogo, o AlphaGo, baseado nos últimos 50 anos de dado que ele tinha, ele inovou e fez uma jogada que nunca tinha acontecido na história. Eles até falaram que era uma jogada em 10 mil, assim. Então, ele com os dados dele, ele conseguiu criar uma jogada que ninguém nunca tinha visto. E, claro, ganhou o jogo, mas impactou muito o campeão mundial da época, né? Esse Lee Sedol. E ele falou, meu Deus do céu, tipo, ele questionou o que ele entendia como jogo Go. Imagina, o cara dedica a vida inteira pro negócio, vê uma inteligência artificial jogando e fala, meu Deus do céu, será que eu entendo mesmo isso? Que doideira. O que é essa criatividade, tipo, questionar a criatividade dele com o jogo e tudo. E aí... ele questionou, ele, quando começou, ele falou, eu estou jogando com uma máquina, e quando essa máquina, no segundo jogo, fez essa jogada que o Lucas está falando, ele falou, cara, isso não é uma máquina, isso é criativo, isso é bonito. Chamou a jogada de bonita e tudo. Tem bastante entrevistas com ele e artigos acadêmicos tentando entender o que foi que ele viu ali. Nós estamos falando de alguém que sabe muito de um domínio do conhecimento, pensou que estava jogando com uma calculadorinha de bolso e teve esse choque. Falei, caramba. Né? Aí, baseado nesse segundo jogo, que mudou totalmente a percepção dele do jogo, no quarto jogo ele conseguiu a única vitória dos humanos, e nesse jogo ele fez uma jogada que também nunca tinha acontecido antes. Olha, e ele acabou, acho que o AlphaGo até viu que podia acontecer essa jogada, mas ele calculou como, tipo, ele não vai fazer esse movimento, então, tipo, nem preciso me preocupar. E aí, quando ele fez essa jogada, ele quebrou as pernas do AlphaGo, e não foi por erro da máquina, não, ele, de fato, ele foi tão criativo que a máquina não conseguiu recalcular ali, enfim. E aí ele conseguiu essa vitória, né? Que é a jogada 78. Que inspira todo o nome do nosso workshop agora, do framework. E aí você falou também de passar o material para o pessoal, só para falar aí para o pessoal, o material é todo de graça, né? Então tem um playbook, um livrinho que você pode ler com tudo, tem tanto uns worksheets, umas folhas para poder fazer e também tem o template no Miro. Se você quiser rodar sozinho ou com outras pessoas, você pode rodar também. Tudo de graça, então a gente depois pode botar o link com vocês aí, tudo. A gente coloca o link na descrição aqui para que a pessoa consiga baixar. Show de bola. Perfeito. E vocês querem contar um pouquinho da estrutura do framework, né? Porque o Maurício ele trouxe ali as primeiras 2 partes, mas eu lembro que até onde eu vi tem uma terceira parte também ali no próprio framework, né? Como é que vocês estão hoje pavimentando esse caminho de legal, então como é que inteligência artificial e humanos caminham juntos, a gente cria soluções que de fato resolvem um problema que importa para alguém, né? O processo no final, a gente até estava falando com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, com o grupo do NGS ali, com o professor Gregório Barbax, para tentar documentar isso do ponto de vista de pesquisa acadêmica mesmo, né? Porque o que acontece assim, você vê quais são as partes da IA, na primeira unpacking AI, né? Você primeiro entende, na segunda parte, enquanto eu acho aqui a imagem, na segunda parte você entende como que seres humanos podem ser integrados em cada um desses pedaços, nessas partes que você achou, e aí a terceira parte é uma documentação do que funcionou, do que não funcionou, do que foi bom, né? Você reconhece o que foi bom, o que não foi, como que você conseguiu integrar seres humanos nessas partes. E
a terceira parte convida a fazer essa reflexão tácita, né? Tipo, humana. Pessoal, as worksheets, essas planilhas que você preencheu, ela não vai te dar a resposta. A resposta vai vir do ser humano olhando para esse negócio. A conversa que a gente tem ali com a Universidade Federal, com a Engenharia e Gestão do Conhecimento, o Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, é tentar entender esta parte que acontece quando o ser humano vê essas planilhas, né? São, no total, 16 planilhas, né? Na primeira parte, você faz essas 5 etapas aqui, essas 5 etapas, documenta o que a IA conseguiu fazer. Na segunda etapa, com essas 6 planilhas, você tenta entender como que eu posso integrar seres humanos com cada um desses, por exemplo, né, que nem alucinação, né? Temos alucinação. Então, LLMs geram alucinações. Então, isso é uma limitação da IA. Como que eu posso, resolver isso, ou controlar isso, através da integração do ser humano? Né? E aí se tenta, tentativa e erro, né? Às vezes a gente está rodando um workshop, o participante vem para a gente e fala assim, peraí, achei que se fosse me dar todas as respostas, achei que eu viesse aqui para pegar um negócio que é só apertar um botão e peraí, eu quero resposta. Eu falei, nós estamos, acho que a gente está tentando ainda achar as perguntas certas. Resposta você não vai ter, isso aqui não está formatado, né? Essa tecnologia tem 1 ano e meio. Não venha para... A gente tenta avisar isso o mais claramente possível, mas ainda as pessoas tentam. Não, é um negócio que eu aperto o botão e deixa. Não. Ainda estamos tentando descobrir essa estrutura. E aí, na terceira parte, que é essa coleção, né, você tenta sintetizar isso. Isso aqui é uma limitação da IA, e quando eu tentei tratar essa limitação de 3 formas diferentes, 2 não deram certo, 1 deu certo, tá? E essas planilhas vão te ajudar a olhar para isso, com os membros do teu contexto, né, com os outros seres humanos, seu time, e falar, ok, gente, esse é o mapa que nós temos hoje, o que a gente faz? Então, é mais uma conversa, né, criatividade humana tentando entender, dessa forma que a IA produz ótimos resultados, e a gente pode integrar isso com seres humanos dessa forma. Essa aqui, a IA não é boa, a gente pode integrar seres humanos dessa forma, e no final, você tem alguma coisa. Então, a gente fala que isso aqui é para ser usado antes de você começar o projeto. Né? Toda a lógica disso, a gente até fala, não use isso aqui com o teu cliente. Isso aqui é um dever de casa que você faz antes de falar com um cliente, ou, né, com usuários. Então, é um processo que ainda tenta resgatar isso, né? Olha, você é importante, o seu olhar vai ser importante. As planilhas não vão te dar o resultado. Elas vão te empoderar, né? Te municiar com dados que aí, sim, agora brilhe, né? Agora você pega, você já entendeu onde é que está a IA nesse momento, quais seriam as potenciais maneiras de contrabalancear essa IA, tanto do ponto de vista negativo quanto positivo, com seres humanos, e aí sim você senta com o cliente ou com o usuário, né, com os teus stakeholders, fala, gente, olha, o contexto atual é este, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, aí você gera uma proposta, né? A gente está em conversa com 2 empresas grandes de software aqui americanas, e eles querem usar isso para, que eles chamam de pré-venda, e sales architecture, né? Então, chega um briefing de um cliente, o
todas essas fases a gente consegue fazer em 3 horas, Uhum. né? É tipo assim, prototipagem rápida. Um desk research em esteroide. Você tem até Tem um fluxo. um fluxo para seguir, né? Mas e aí a gente está recomendando que na primeira vez você faça em 14, né? Uhum. 2 dias, em 2 dias, até você entender, né? Porque uma vez que você fez, aí na segunda vez você já pode construir sobre o que você tinha, a experiência prévia. Então, em 3 horas, você conseguiria sentar depois com o cliente e falar, olha, baseado na avaliação que eu fiz esta manhã, amanhã, Uhum. semana que vem vai ser diferente, mas esta manhã é isto aqui que nós temos. Né? Uhum. E o que tem surpreendido bastante é o quão alto o impacto é dessa parte de integração com o ser humano. Né? Uhum. Lucas e eu, a gente roda assim, tá, então vamos lá, rodou. Faz esses 5, preenche as 5 etapas da IA, com base no que ela deu, tem umas etapas ali que você tem que ligar para alguém, falar com alguém e falar, Pedro, presta atenção, eu vou te falar, eu vou te descrever um negócio, presta atenção nele, né? A gente sugere que você faça isso no mínimo 4 pessoas. Pedro, o negócio é o seguinte, blá, 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 explico para você, o que você acha que deveria acontecer antes? E cada vez que a gente leu, seja lá o que ela criou, e liga assim, Pedro, Pedro, você tem 5 minutos? Não posso falar contigo. Luiz, tipo, realmente, prototipagem rápida, né? Aí você acha alguém que dá 5 minutos para falar contigo, e cada vez que alguém fala, eu acho que tinha que acontecer isso antes. E da mesma forma, não com a mesma pessoa, né? Pergunta 2 ou 3 pessoas. O que você acha que deveria acontecer antes? O que você acha que deveria acontecer depois? Né? Você, tipo, faz 2 ou 3 e cada vez... Pessoas randômicas, não é nem... Né? Dependendo da disponibilidade, do tempo que a gente tem, não tem condições de realmente identificar o stakeholder, faz realmente parte... E sempre, realmente é surpreendente. Fala, caramba, claro, imagino, tem que considerar isso rio abaixo, tem que considerar isso rio acima, e é sempre surpreendente, e abre todo um... A sensação que a gente tem é que a IA gera um negócio muito médio, né, compactado, que você fica meio sem contexto, né? Tipo, mas isso pode significar muita coisa para muita gente. E aí, quando você pergunta para o ser humano, ele parece que aterra, sabe? Tipo, tá, é esse. Acho que é legal falar da questão das palavras, da linguagem, né? Nessa questão de média aí, isso mesmo. Mas, enfim, tem o lado da IA que ela transforma as frases, você faz o prompt lá e ela transforma num código, mas ela tokeniza as palavras, né? Isso aqui meio que imita o que a gente faz como ser humano. Então, esse que é onde... Isso aqui, né? Que é o que a gente entende é que a IA está chegando próximo do que a gente faz. A gente, chamada de Associative Memory Network, né? Que interessante. Cada palavra tem um código que representa a relação dela. Quer dizer, a mesma palavra em numa frase diferente tem uma relação diferente com as palavras que estão em volta. E aí é isso que humanos fazem. Né? Então, na verdade, você tá lidando com 2 LLMs. É um artificial e um orgânico. E essa foi uma das grandes sacadas para a gente, né, Lucas? Sim. Não, mas só para não perder o ponto, e aí é nessa hora que precisa do humano, porque
quando tu tá vendo o LLM da inteligência artificial, ela tenta pegar as palavras mais comuns nesse contexto, né? Então, cadeira, aí ela vai destrinchar várias coisas próximas de cadeira, mas vai ser a média ali. Então ela vai te dar essa média, e aí o interessante é você jogar isso e falar, ô Pedro, o que você pensa quando eu falo blá blá blá? Aí você devolve, mas aí você tem um contexto muito mais aprofundado, muito mais rico também, e aí quando você mistura os dois que é legal. E é isso que a gente tenta advogar, né? Interessante. Esse é um ponto importante que o Lucas falou. A IA vai te dar essa média. Então, de alguma forma, é interessante você se conectar com a média. Ah, tá, então isso é mais frequente, as pessoas vão conseguir entender isso. Mas agora eu preciso dar um diferencial, né? Aí você é como se você estivesse acessando uma inteligência humana, um LLM específico do teu contexto. Sim. Pedro, Sim. me dá... Aí tem um processo ali que te ajuda a fazer quais são as conexões que o Pedro está fazendo, qual é a tokenização que as pessoas que eu vou ter que lidar, né? Qual é a tokenização que elas estão fazendo? E aí você, ao mesmo tempo, tem uma tokenização que todo mundo vai entender, então você garante que o teu contexto vai entender aquilo, mas eu falei, não, agora precisamos dar uma contextualizada, né? Não, para este, né? Se eu estou falando de saúde, se eu estou falando de finanças, se eu estou falando de transporte, se eu estou falando de turismo, qual que é exatamente a tokenização que as pessoas de fato estão usando? Perfeito. Então, aí você integra... a gente já ouviu gente falar, mas isso é ofensivo, comparar humanos com LLM. Então, não é esse o sentido, né? O que a gente está falando é os seres humanos funcionam dessa forma, e o grande avanço que a IA está fazendo é que ela está chegando a imitar o que a gente faz. Então, é a IA que está chegando, que está imitando a gente, não a gente imitando Sem ela. dúvida. Só para deixar isso... É importante que seja isso, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Aí tem esses problemas, né? Alucinação. Isso aqui é um exemplo muito interessante que a gente pediu. Cria uma HCAI platform, né? Isso aqui é tipo o nosso standard para testar toda vez. Né? Aí, o que a IA entendeu é Health Care Artificial Intelligence. E a gente estava querendo Human Centered Artificial Intelligence. E aí, isso aqui são os exemplos que é a mesma coisa, né? Asynchronous Access to Expert Advice. E aí... é o do Cloud. Do Cloud. 30 Sem segundos pedir, o Cloud criou isso. Mas isso aí levou 30 segundos e é tipo... Não é perfeito, é aquela média que a gente fala do AI, mas se você tá chegando no projeto agora e já tá com uma jornada, um blueprint e um fluxograma, meu Deus do céu, tipo, quão na frente você já tá de começo, você nem viu o negócio, já tem o... Claro. Então, é uma ferramenta muito poderosa. A gente já rodou quantos workshops já foram? Tem 5, 6? 6, Mais de 200 designers já testaram o framework que a gente desenvolveu. E uma das coisas, primeiro de tudo, que tem grupos, quando a gente faz, sei lá, tem 4 grupos fazendo ao mesmo tempo. Tem um grupo que para sair da primeiro worksheet ali, ele demora 1 hora. Nesse meio tempo, tem um grupo que já fez 2 vezes o negócio. Tipo, inteiro, assim, a parte do AI, né? E aí a gente ficou pensando, mas o que tá acontecendo? Tipo, tem um pessoal que fica preso ali, demora um monte, e ao mesmo tempo a gente deu a mesma instrução e tem um pessoal que já vem, devora tudo rapidão e já parte para a próxima. E aí a gente viu a gente chamou de paradigm shifts, mas algumas mudanças de paradigma que a gente está percebendo, né? Então, uma das mais legais, essa primeira aí, que tem todo quando você está numa sala de aula, você quer fazer perguntas, tem todo um valor social ali que te proíbe de fazer tantas perguntas, tipo,
eu não vou fazer 10 perguntas em 1 hora, porque eu sei que eu vou estar atrapalhando toda a sala. E aí, com esse assistente, você consegue fazer as perguntas com AI, né, IA, você consegue fazer as perguntas enquanto a aula está rolando, e você não interrompe ninguém. Então, uma das coisas que a gente observou, e aí tem a gente não falou do Tempt ainda, mas tem um IA nosso também, né, e dentro desse IA, a média de perguntas foi como? 3,5 perguntas por pessoa a cada 1 hora de workshop dado, de aula, né? Por média, né? Na média, Olha só. os participantes fazem 3,5, e aí os que saem deslanchando, eles fazem 20. E os que não saem, eles fazem 1, ou nem fazem. Entendeu? Então, tipo, parece criança, sabe? Tipo, por que o céu é azul? Da onde que veio o céu? Tipo, eles vão digerindo, né? Eles acham a média de pergunta dos grupos que vão rápido, eles não têm medo, não têm vergonha, eles não estão imaginando que eles estão numa sala, que eles vão ter que esperar a hora deles de fazer a pergunta, entendeu? Sim. Aí a segunda coisa que a gente viu também é que teve muita gente que olhava para as folhas lá de atividades que a gente desenvolveu e falava, meu Deus do céu, mas é muita coisa. E agora a gente está vendo que não é muita coisa. Porque agora tu joga lá na IA, rapidinho ela já volta com tudo, tipo, tu consegue preencher tudo rapidamente, não tem problema, tipo, tem que escrever 5 páginas. Fácil com IA agora. Claro, tu fica ali tem que controlar alucinações e tudo, mas muito fácil de fazer. E a terceira, que é a minha favorita, é que não tem mais essa linearidade, não precisa ser seguida mais. Então eu posso pular lá em cima, fazer não sei o que lá em cima, destrinchar lá para baixo e falar, não, vou voltar aqui, vou mudar um negócio lá em cima de novo. Vou mudar lá embaixo. E aí até sugeriram para a gente fazer uma inteligência artificial que preencheria as outras lacunas conforme você for mudando, onde você mudar. Olha que só. aí é um passo mais para frente que a gente teria interesse de fazer, mas ainda não fizemos. Mas acho que não tem mais essa... Nem tá falando ali, é bem Fordismo, né? É uma linha de produção, né? Sim, não precisa seguir essa linha de produção certinha, assim. Porque se você pode fazer quantas perguntas você quiser, se você pode gerar conteúdo quanto você quiser, eu posso começar onde eu quiser, quer dizer, onde eu achar interessante, peraí, deixa eu tentar fazer isso aqui. Aí, não gostei, deixa eu voltar lá para cima. Quer dizer, ficou, em termos de cognição, né, ficou barato eu fazer burrada, né, e aí eu aprendo, aqui não deu certo, deixa eu voltar lá para cima. E a gente também, isso que é uma dos pontos de pesquisa que a gente quer envolver com a engenharia e gestão do conhecimento ali da UFSC, da Federal de Santa Catarina, que é isso, né? Poxa, por quê? Por que a gente por que esses grupos que... É isso que o Lucas falou. No tempo que um grupo está discutindo o que fazer para começar a primeira, eles nem começaram a primeira, tem grupos que terminaram tudo 2 vezes. É muito interessante. Como assim? Se desprender desse medo de errar, né, também. É muito interessante, né? Tipo assim, é uma sacada que aí a gente até usa essa mulher aqui, né? Porque nós estamos falando, a IA vai fazer as partes criativas ficar com um braçal, né? Aí ela falou, não, eu quero uma IA que faça o braçal e me deixe ficar com o criativo. E é exatamente... Lave minha roupa, lave minha louça. Exatamente isso. Quer dizer, tudo isso depois, né? Quando a gente chegou, caramba, é exatamente isso. As pessoas estão achando gostoso brincar porque a IA está carregando o peso, entendeu? Então, não é o contrário. A impressão que a gente tem é que quando as pessoas olham lá, 16 planilhas, e eu incluído, né? Tipo, a minha primeira reação, assim, parece que eu estou lá em 1920, que eu vou ter que datilografar isso à mão, em cópia carbono, e se eu errar, eu vou ter que apagar tudo, começar tudo. Não, né?
Tipo, Claro. eu vou construindo o caminho de forma completamente orgânica, assim, e playful, né? Tipo, Sim, é muito legal. Esse sem aqui são dúvida. a questão que a gente estava te falando do Barnard College, né? Que chamou Uhum. de Understand e a gente chamou Unpacking. E eles chamaram. Então é interessante essa noção de que da nossa experiência, né? Estava muito focado na experiência que a gente estava tendo para tentar entender IA. Hoje a gente levantou a cabeça, começou a ver um monte de gente falando a mesma coisa, né? Aham. O Yuval Harari falando sobre o Move 78, que vai entrar para a história como esse marco, Uhum. né? Tipo, caramba, né? Olha que interessante. Então, como humanos estão jogando contra humanos mudou. E é isso que a gente É. espera, sabe? Tipo, tá, então a gente pode usar IA como designers, né? O que vai acontecer é simplesmente o nível da coisa vai mudar. Uhum. Né? Eu não preciso Uhum. jogar fora os designers. Claro. O jogo vai continuar sendo um prazer jogar. A partir dessa interação é que a gente sobe o paradigma, né? A gente vai só mudar de andar, entendeu? Tipo, level 2. E aí, Aham. level 3. E essa plasticidade humana, né? Que, que a gente está tentando formatar de uma maneira para mostrar para os designers. Falar, olha, a gente vai ter que mudar o nível. Sim, A coisa vai mudar de nível. que interessante. Né? Gente, Não, é fascinante. é fascinante, é fascinante. É, o que eu ia dizer, para a gente começar a caminhar para o final da nossa conversa, é, se vocês pudessem trazer uma sugestão prática para uma liderança, uma pessoa que está orientando esse tipo de transformação numa empresa, numa organização, qual sugestão vocês trariam? Assim, um tweet, o que Lucas traria, o que Maurício traria de direcionamento e sugestão para essa pessoa? Vixe, Maria. Difícil, né? Uma é e aí não é a gente que está falando isso, né? Tem um monte de gente falando assim, ó, entenda que o Harari até fala de, imagina, você está vendo uma nova espécie surgindo, nós estamos ainda lá no protozoário, né? Não chegamos nem no dinossauro ainda, né? Então, se acostume, né? É isso que a gente vê bastante quando as pessoas reagem à estrutura do workshop, e falam, peraí, mas isso não está formatado. Tenha prazer nessa descoberta. Essa descoberta é Uhum, fascinante. Né? Nós estamos vivendo um momento extremamente único na história humana. É a primeira vez que a gente criou um negócio que não é uma ferramenta, é uma criatura. uhum, Pela primeira vez temos abrace esse design mindset, né? Tipo, como que a gente faz sentido nisso? Então, isso seria, né? Voltando e reafirmando o título do podcast, prototipar, né? Entenda que há prazer em prototipar, não só prazer, o que a gente tem falado para as pessoas também, quando alguém vem reclamar assim, tipo, não, eu pensei que esse workshop fosse me dar exatamente o passo. Eu falo assim, olha, se você não entender que a gente está prototipando tudo agora, você vai comprar coisa pensando que está feita é, e vai dar CrowdStrike, bugs. Você não vai só se decepcionar, isso vai te custar caro. Né? Então, às vezes, a gente precisa ser muito, não duro, mas firme, né, com as pessoas. Não, essa mentalidade, neste momento, é perigosa para você. uhum, Você está se colocando a risco. Se você imaginar que você vai ter
O Google não resolveu isso, né? A OpenAI não resolveu isso, a Microsoft não resolveu isso. Não compre gato por lebre. Claro. Você vai se botar em perigo a sua empresa, a sua profissão, a sua carreira, a sua pessoa, se você achar que as coisas agora é tipo, é um software, o software está com bug. Não, é a coisa mais profunda. Não é bug, não é software também. É uma outra coisa que nós estamos tentando entender. Aproveite esse aprendizado é o fundamental agora. Né? Porque Exato. a hora que essa IA começar a criar IA, a gente vai ter que ter esse Lee Sedol, essa mentalidade de, peraí, de novo, né, que nem a gente faz toda semana. Tá, vamos rodar o unpacking de novo. Não sei de nada. Começando do zero. Né? Tá, o que ela está fazendo agora, hoje? Como que a gente pode integrar a gente da melhor forma, sintetizar isso e dar um passinho. Você não vai dar o passo, né? Tipo, a gente fez esse erro, né, Lu? Não, pô, acabamos de fazer esse unpacking semana passada, precisamos fazer de novo? Precisa. Lá, faz de novo, porque senão você vai desnecessário. É literalmente o processo de design, né? Exato. É um processo infinito disso. Não acaba, você só vai. Eu acho que minha frase aqui, respondendo seu tweet. Meu tweet é: sinta-se confortável no desconfortável. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Nem se anima demais e nem os dois lados, né? Porque tem uma animação de, não, agora só vou usar inteligência artificial. Também não é assim, mas também não negue que é uma ferramenta que está aí. Isso mesmo. Então, é isso que a gente está falando durante o você está aqui, você está no meio da coisa. Eu não tenho resposta. Se você acha que tem resposta, talvez, não, você pode ser o Einstein, né? Tipo, alguém supra, além de todo mundo, você deve ter resposta. Eu não tenho. Né? Pelo menos eu. Não sei se o Lucas tem, mas eu não tenho. Sim. Perfeito. Gente, perfeito, assim, acho que a gente conseguiu cobrir um bom tema. Obviamente, tem muito mais coisa para a gente falar, mas para a gente caminhar aqui para o nosso final, eu queria que vocês deixassem o caminho das pedras, caso alguém queira conversar com vocês, queira saber mais sobre o Move 78. Eu sei que a gente já falou um pouquinho, a gente vai deixar, inclusive, na descrição do episódio o link para divulgação, para download, etc. E se alguém quiser participar de um workshop do Move 78, como é que as pessoas acham vocês? Enfim, deem os caminhos das pedras. Acho que LinkedIn, estamos lá postando coisa direto. Fique de olho, conecte com a gente no LinkedIn, né, com o Lucas Manhães, o Maurício Manhães. Tem uma página chamada Move 78 Generative AI, Move 78 Gen AI. Para nossa felicidade, não é a única página que chama Move 78 no LinkedIn, então a gente já está conectando com outras pessoas que têm, tipo, a criar uma comunidade, né? Mas se você procurar a página do Move 78 Generative AI, você provavelmente vai chegar lá na gente. Perfeito. E de novo, Pedro, obrigado pelo convite. Sempre uma alegria poder compartilhar essa experiência com a nossa terra. E quem quiser chamar lá no LinkedIn para marcar um papo sobre, que já tem informações para trocar ou que quer saber mais sobre, é só chamar a gente. A gente pode marcar uma conversa, enfim. E agradecer o Pedro aí pela oportunidade de falar com vocês, né? Boa. Imagina, obrigado a vocês, gente. Foi muito bom o papo e a gente acho que abordou um conteúdo muito valioso. Então, queria agradecer demais o tempo de vocês também. É isso, pessoal. Esse foi o episódio com o Maurício e com o Lucas Manhães. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado pelo tema. A gente tem 2 episódios que vão um pouco nessa linha, se você quiser continuar conversando com a gente sobre isso. O primeiro
onde a gente conversou sobre novas realidades de trabalho com o Oliver Kamakura, e a jornada de inovação com o Thiago Fontinhas. Se você quiser fazer parte desse movimento, se tiver alguma sugestão de entrevistado, tema, envie um e-mail para contato@ensaio com o assunto prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro.